Os três impérios alemães, do Estado moderno ao autoritarismo. Bom, você vai saber o que aconteceu com o primeiro, segundo e quem é que controlava o terceiro Reich ou o terceiro império. Fica comigo e você vai descobrir e vai ter uma surpresinha quando saber quem era que dominava então aí o terceiro império. Bom, para entender a história da Alemanha, a gente já precisa abandonar a ideia de que ela sempre existiu como um país unificado. Isso é falso, isso é falso, não é verdadeiro. Porque durante séculos o território alemão foi fragmentado, ou seja, estraçalhado, foi dividido em pedaços. Os chamados primeiro, segundo e terceiro império, né, alemães representam momentos distintos de poder, organização política, né, e projeto de sociedade. Então, vamos por partes, como se fosse Jack. Então, vamos separar aí em três partes. Hoje eu vou então ser o Jack, o estripador, para entender aí a história da Alemanha. Bom, o primeiro império, né, o alemão, começou no ano de 962 e foi até 1806, o Sacro Império Germânico, né? O chamado Império Alemão surge no ano de 962 com a coroação de Otton I e ficou conhecido como Sacro Império Germânico. Apesar do nome pomposo, né, ele não era nem romano nem verdadeiramente unificado, nem um império centralizado. Como assim não era o império centralizado? Já explico para você, minha criança. Bom, era uma confederação frouxa, digamos assim, de reinos, ducados e principados, ligados a quê? A mais por tradição e também por religião, do que por um Estado forte, na verdade. Então, assim, o imperador tinha autoridade limitada, constantemente disputada por nobres e também pela Igreja Católica, a rei, né, naquele momento ali, principalmente na Europa. Bom, características principais do primeiro império: poder descentralizado, ou seja, não estava centralizado única e exclusivamente com uma pessoa. A influência da igreja era muito forte e a ausência de uma unidade política real. Bom, o Sacro Império Alemão, né, entrou em decadência ao longo dos séculos e foi oficialmente dissolvido no ano de 1806. Anota para você não esquecer, após as derrotas para Napoleão Bonaparte. Aqui então termina o primeiro experimento do Império Alemão. Bom, agora vamos para o segundo império. Começa no ano de 1871, vai até 1918 do século XX. Bom, unificação, indústria e o militarismo. Como foi assim? Bom, o segundo império, minha criança, é o seguinte: o Segundo Império Alemão nasce em 1871 após a unificação liderada pela Prússia sob o comando do chanceler Otto von Bismarck. Diferente do primeiro, agora temos então um Estado nacional moderno, centralizado e também poderoso. Bismarck é que vai dizer isso aí. Bom, a unificação foi feita por ferro e sangue, guerras contra a Dinamarca, Áustria, França. O imperador, chamado de Kaiser, era o rei da Prússia e o Estado alemão, né, se estruturou com forte militarismo, indústria avançada e nacionalismo crescente já naquela época. E quais eram as características do Segundo Império? Bom, primeiro, anota aí para não esquecer: Estado Nacional unificado, forte industrialização, nacionalismo e poder militar, autoritarismo político, pouca democracia real. E o Segundo Império então termina no ano de 1918 com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O Kaiser abdica, né, e o país entra em crise econômica, política e social mais uma vez. E aí chega então o Terceiro Reich, o Terceiro Império. Quem era esse cara? Bom, de 33 a 45 vai surgir então o regime nazista. O Terceiro Reich, liderado por Hitler, não foi um império no sentido tradicional, né, como os anteriores, mas um regime totalitário que usou o termo império como propaganda nazista. Então ele vai surgir em um contexto de humilhação do pós-guerra, crise econômica, desemprego, instabilidade da República de Weimar, né? O nazismo prometia uma ordem e grandeza nacional e inimigos claros, fascismo, um terreno fértil para o quê? O autoritarismo. E quais eram as características principais do Terceiro Reich? Totalitarismo e culto ao líder. Nacionalismo extremo, racismo e antissemitismo, repressão política e censura. Isso te lembra alguma coisa, meu garotinho? Bom, o Terceiro Reich termina em 1945 com a derrota, mais uma vez, da Segunda Guerra Mundial, né, da Alemanha, e a revelação dos horrores
do Holocausto. No Segundo Império, perdeu pela Primeira Guerra. E o terceiro, né, agora então pela Segunda Guerra Mundial. Uma resumo da ópera para você entender bem o primeiro, o segundo e o terceiro Reich alemão. Bom, os três impérios mostram algo fundamental para o estudo da história. É importantíssimo, né? A gente não pode assassinar a história nunca, jamais. Poder sem controle tende o quê? Ao autoritarismo, porque o primeiro império fracassou pela falta de unidade, era algo fragmentado, né? O segundo criou que um estado forte e pouco democrático. O terceiro, com aquele rapazinho do bigodinho lá, levou o autoritarismo ao extremo, com consequências trágicas para a humanidade que todo mundo conhece, né? A Segunda Guerra Mundial e o nazifascismo. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que estudar os impérios alemães não é apenas decorar datas, é entender como as crises, o nacionalismo, concentração de poder na mão de uma única pessoa, vai moldando a sociedade, como esses processos, né, ecoam no mundo até os dias de hoje, como a gente presencia por aí afora. Beleza? Então, história ela não serve para glorificar o passado, mas para evitar repetir os erros ou os seus erros. Então é isso. Hoje eu falei sobre o primeiro, segundo e terceiro Reich, ou o primeiro, segundo e terceiro Império Alemão. Gostou? Já deixa aí o seu like, o seu gostei e inscreva-se no canal. Tchau!